Ficou para a próxima segunda-feira a decisão sobre a cada vez mais provável ampliação da meta fiscal do governo, que já prevê um rombo de 139 bilhões de reais no orçamento. A medida vai depender de autorização do Congresso e divide opiniões entre ministros das áreas política e econômica. Veja na reportagem de Caia Messina. O governo vai aumentar a previsão do rombo nas contas públicas. O valor, no entanto, ainda está sendo discutido e deve sair na semana que vem. A equipe econômica defende o menor déficit possível, algo próximo a 150 bilhões de reais, 11 bi além do estimado até o fim do ano. Mas os ministros da articulação política querem mais, 159 bilhões no vermelho. Vale lembrar de que o governo tem só duas fontes de financiamento para financiar essas despesas. Ou aumenta imposto, ou toma mais recursos emprestados da sociedade, aumentando a dívida e os juros. Fazenda e Planejamento ainda tentam manter a meta fiscal como está, sob o argumento de que mexer no valor dará ao mercado uma sinalização de descontrole no caixa. Os ministros tentam adiar o reajuste salarial de funcionários públicos da União para 2019. A economia prevista é de mais de 10 bilhões de reais. A revisão da meta fiscal tem de ser aprovada pelo Congresso, o que, na avaliação do próprio presidente, dá à oposição mais um discurso para tentar desgastar o governo. Mas ministros da articulação política apostam que, no geral, a medida será bem aceita. É que, com permissão para gastar, o Planalto amplia o poder de fogo com os políticos ao ter mais dinheiro para as emendas dos deputados. Os recursos normalmente são usados para cumprir promessas de campanha nos redutos eleitorais dos parlamentares. Michel Temer ressaltou que as medidas de ajuste fiscal também são prioridade. A cada dia, nós praticamos um ato. Ora, da responsabilidade fiscal. Ou seja, o governo mente para o povo brasileiro. Faz, muitas vezes, toma medidas rigorosas, mas indispensáveis para a rigidez das finanças públicas do nosso país. É questão matemática. Conta não está fechando. Sérgio Amaral, só espero que isso não seja empurrado para o contribuinte com mais imposto. Certamente não pode, até porque os próprios aliados do governo no Congresso já disseram que eles não têm nem coragem nem disposição para fazer isso, para aprovar aumento de imposto. Mas o fundamental, Rodrigo, é isso que você disse, a conta não fecha. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que é preciso fazer alguma coisa, só que todo mundo também quer que se faça alguma coisa na casa do vizinho, na dele não. E aí não dá. Todo mundo tem que pagar um pedaço da conta. E os funcionários públicos, ou aos funcionários públicos, vai caber isso aí, infelizmente. Durante um ano, todos os reajustes vão ser congelados. E uma ideia que me parece interessante também é que os salários de entrada no funcionalismo público vão ser reduzidos, porque hoje, em muitas categorias, os salários de entrada são muito próximos do teto daquela categoria, ou seja, a pessoa entra e em pouquíssimo tempo já está ganhando o teto. Isso sim deve ser mudado. Um painel vai mostrando minuto a minuto os cortes do governo federal para a área de ciência e pesquisa. É o tesourômetro. A Universidade de Brasília teve que se adaptar à nova realidade orçamentária do país. Os números não param. Em segundos, as cifras mudam. É o tesourômetro. O nome que lembra tesoura já dá uma ideia do significado do painel. Aqui dá para acompanhar o impacto dos cortes de financiamento federal em universidades, Ministério da Ciência e Tecnologia e na área de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. A comparação foi feita entre o que foi investido pelo governo em 2015, mais de 20 bilhões, e o que teve que ser reduzido de lá para cá, algo em torno de 13 bilhões de reais. A situação atinge todos os serviços públicos, dos básicos aos menos essenciais, e reflete um cenário que o governo vem tentando resolver a todo custo. Para assegurar o cumprimento da meta, o planejamento se viu obrigado a cortar mais de 42 bilhões em gastos no início de 2017, o que levou até mesmo a educação passar por um processo de profundo ajustamento, nas palavras do próprio governo. Ainda assim, a situação não está sob controle. A equipe econômica já sabe que o rombo nas contas públicas vai ser ainda maior do que o previsto. A tesourada vem afetando o dia a dia da Universidade de Brasília. 118 terceirizados da limpeza
foram dispensados esta semana. Esse número deve chegar a 130 até o fim de agosto. Mas o que mais preocupa é a área de pesquisa, fundamental em tempos de inovação tecnológica. As pessoas pensam que ciência é uma coisa e tecnologia é outra. Não, tecnologia é uma consequência da ciência. Tá? Então, o Brasil precisava formar um número enorme de pessoas para poder ter pessoas atuando na academia e atuando nas indústrias e nas empresas e, com isso, produzir conhecimento. A ideia do tesourômetro veio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também, por conta da corrupção, vem atravessando a pior crise da história. Na avaliação do professor Carioca, que teve a ideia de expor o corte, o efeito maior vai ser sentido no próximo mês, e não só no Rio. Tanto as universidades quanto os institutos de pesquisa da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, estão assim, ameaçados de fechar a partir de setembro. Então, porque quando você está falando em custeio, você está falando aí em pagar segurança, pagar limpeza, conservação, pagar as mínimas coisas para o funcionamento. O Ministério da Educação diz que a gestão do dinheiro compete a cada universidade, mas autorizou um novo repasse nesta quinta-feira diante das dificuldades. Nós estamos autorizando, por exemplo, mais 5 pontos percentuais de limite extra-orçamentário dentro da previsão do orçamento de 2017, o que significa, em termos práticos, mais de 400 milhões de reais atendendo as universidades federais no nosso país. E nós temos como meta, evidentemente, alcançarmos a execução de 100% do custeio previsto para este ano. Para se adaptar à realidade e afetar o mínimo possível a pesquisa, a UNB cortou até o cardápio do restaurante universitário. Eles cortaram o leite, assim, e hoje cortaram o suco, tá sendo bem impactante. Inclusive, eu tô até com medo de entrar em greve por conta disso. A administração da Universidade de Brasília disse que tem se empenhado para garantir que as atividades de ensino e pesquisa não sejam prejudicadas, apesar do corte orçamentário. Quando questionada sobre novas demissões, a resposta é que os contratos estão sendo revisados. Em relação à limpeza, foi feito um remanejamento interno e é esperado que um quadro de 500 trabalhadores dê conta de todo o campus. Sobre os restaurantes, a UNB garante que não haverá prejuízo no padrão nutricional do cardápio. Agora, Sérgio, tem como evitar o corte na educação, em vez disso cortar privilégios? Olha, até tem. Agora, esse tesourômetro aí, né, é a mesma coisa que a gente falou agora atrás na questão do rombo geral, né? Tem como cortar privilégio, tem como cortar carro de um monte de autoridades e pseudo-autoridades e tudo, mas isso só não basta. Esse contingenciamento, esse corte feito aí, o tesourômetro podia valer para um monte de outros setores. Então, a educação e pesquisa são importantes para o país? São extremamente importantes para o país. Mas não adianta reclamar, vamos então resgatar de volta todo esse dinheiro que foi cortado para a educação e para a pesquisa, trazer de volta. É isso que pedem os professores e pesquisadores. É legítimo o que eles pedem, é legítima essa reivindicação. Mas aí vai fazer o quê? Vai trazer esse dinheiro de volta e vai cortar de onde? Vai cortar na saúde e deixar mais gente morrendo nas filas dos hospitais? Ou vai cortar na segurança e deixar mais gente morrendo, assassinada nas ruas, como a gente viu agora há pouco? A situação da segurança em todo o país e aqui no Distrito Federal também é periclitante. Então, não tem jeito. Tem que... Essa tesoura, infelizmente, é democrática, ou seja, ela corta em todos os setores. Não dá para ser diferente, Rodrigo. E a seguir, um celular foi o suficiente para registrar a situação precária do Hospital do Paranoá. É exclusivo, logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.